Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a esta nossa primeira sessão do Retail Series 2022. Espero que esteja tudo bem com todos e vamos, ao longo dos próximos 60 minutos, sensivelmente, tentar levar-vos através de uma viagem pelo mundo da experiência de compra. E quando falo uma viagem, falo efetivamente numa viagem, porque no meu caso, vamos começar em Lisboa e vamos, para alguns, vir até Lisboa, vamos andar por Xangai, vamos andar por Kiev, vamos andar por muitos sítios em Portugal e no mundo, e é esse o objetivo que temos para hoje. É o desafio conseguir fazer ao longo de 60 minutos uma viagem pelo mundo. Hoje em dia é muito mais fácil com estes meios que nós temos, mas vamos a isso, vamos falar sobre experiência de compra e espero que apreciem. Só duas pequenas notas sobre o que vamos apresentar. A primeira nota é: estejam à vontade para ir colocando questões no chat ao longo da nossa intervenção. Completamente à vontade, seremos nós a optar se é o momento certo ou para responder imediatamente ou se responderemos mais tarde. Também, segundo ponto, sei que alguns deverão estar a pensar se nós vamos disponibilizar a apresentação, se nós vamos disponibilizar a gravação da sessão. A resposta a ambas as questões é sim. A todas as pessoas que estiveram a assistir irão receber o link com a apresentação e irão receber também o aviso de que o vídeo estará pronto no nosso canal de YouTube. Canal de YouTube da Touchpoint ao longo dos tempos, que nos podem seguir com os vários vídeos como este, onde irão também estar todos os futuros desta série e onde temos inclusive algumas sessões de formação anteriores. Então, vamos a isto, vamos começar a falar de experiência de compra, vamos começar por falar do que é. Depois vamos falar de quais são os fatores que influenciam e de como melhorar, porque é para isso que nós estamos aqui. Naturalmente que isto vai estar com muitos exemplos. Falar de experiência de compra é mostrar a realidade, é mostrar o dia-a-dia de algumas lojas, como se implementa, mas, acima de tudo, também é olhar para aquilo que nós chamamos habitualmente as flagships ou as lojas âncora, como se queira chamar, e que servem de motivação para avançar, é onde se fazem experiências, e às vezes nem nós próprios sabemos quando é que essas experiências estão a ser feitas. Aliás, ainda este fim de semana, eu que me considero um homem bem informado, me disseram que havia uma loja de um conhecido retalhista, na 5 de outubro, que estava a fazer um piloto sobre um novo conceito para essa loja. E, portanto, qual é o desafio? O desafio é estarmos informados e irmos ver esses exemplos, aprendermos, percebermos o que é que desses exemplos nós podemos aplicar na realidade do nosso dia-a-dia, sejamos nós retalhistas, sejamos nós fabricantes, sejamos nós consultores ou fornecedores de serviços, o que quer que seja. E é este o desafio que nós temos aqui, e é com este porquê que nós vamos arrancar. As lojas funcionam muito como um elemento que concorre para credibilizar um processo de compra, porque também alicerça relações de confiança entre o consumidor e os colaboradores. Os colaboradores ainda têm cada vez mais, eu diria, um papel importante na decisão final. Uma grande parte das nossas vendas nas lojas advém de produtos que nem sequer estão na loja. E há muitas vendas que são convertidas olhando apenas para o ecrã. Prova de facto que há esta capacidade, digamos assim, de fundir o físico com o digital. O conceito de loja é evolução. É exatamente esta a noção que estamos a tentar transmitir. E quando nós fomos à procura da experiência de compra, começámos um bocadinho antes. Começámos a tentar perceber o que era para o mercado
português as prioridades para este ano. E a definição de prioridades veio exatamente daqui. Fomos ouvir fabricantes, fomos ouvir retalhistas e perguntámos qual era o seu top de prioridades, o que é que iriam fazer para 2022, independentemente de ser pós-Covid, não ser pós-Covid, o que é a importância. E, em primeiro lugar, aparece-nos a eficiência promocional, em segundo lugar, a experiência de compra, em terceiro lugar, a sustentabilidade, logo seguida a inovação e das questões da data science ou business intelligence. Mas quando distinguimos este inquérito entre o que é a resposta dos fabricantes e dos retalhistas, vemos aqui uma diferença enorme, particularmente quando olhamos para o top 2. Em que, ou mesmo até do top 3, em que vemos que, de facto, as duas primeiras prioridades para os fabricantes são a eficiência promocional e a sustentabilidade, enquanto, de forma claríssima, para os retalhistas, a experiência de compra assume um papel muito, muito, muito importante. Ao longo dos próximos meses, nós vamos abordar estes 5 pontos. Ao ritmo de 2 em 2 meses, vamos falar sempre sobre o que é cada uma destas áreas, vamos falar com especialistas, como aquele exemplo que vimos anteriormente, do Mário Costa, o responsável de conceito de loja e sustentabilidade da Vorten. Vamos falar sempre com quem leva no dia-a-dia isto à prática e vamos também fornecer-vos webinars como este, artigos de empresas conceituadas para além de nós, para além da Touchpoint, naturalmente, e vamos falar disto. Hoje vamos falar de experiência de compra. E o que é a experiência de compra? De uma forma muito complexa, nós poderíamos dizer que a experiência de compra é o conjunto de percepções e respectivos sentimentos associados que resultam do efeito único e cumulativo das interações com os colaboradores, sistemas, canais ou produtos de um retalhista. E isto é uma definição muito completa, feita pela Gartner, que nos diz o que é a experiência de compra. Para nós, na Touchpoint, é tudo. Experiência de compra é exatamente isto. É a capacidade que nós temos de envolver o consumidor, de envolver o shopper no seu dia-a-dia, independentemente do ponto de contacto que é assumido. O que é que isto quer dizer na prática? Vamos ver um exemplo daquilo que é a teoria. Coop ha deciso di investire in questo importantissimo progetto che è lo sviluppo del Future Food District e del supermercato del futuro, che è un'area tematica di Expo. L'idea fondamentale che sta alla base di questo concept è che la tecnologia deve essere utilizzata per far ritornare i supermercati ad essere un ruolo in cui la socialità può trovare una sua espressione. In pratica a me piace dire che non siamo nel supermercato del futuro, ma che siamo nel mercato del futuro, perché grazie alla tecnologia, come potete vedere girando all'interno di questo spazio, grazie alla tecnologia siamo riusciti ad abbassare l'altezza degli scaffali e riaprire alla vista delle persone tutto lo spazio e tutto il volume del negozio. Il tema di Expo è Feed the Planet, Energy for Life, ovvero sia il prodotto, l'alimentazione è il cardine su cui poggia tutta questa esposizione universale. Quindi non volevamo fare un uso di una tecnologia fredda fine a se stessa, volevamo fare in modo che la tecnologia aiutasse i prodotti a raccontare la loro storia. E da qui sono nate le due esperienze principali che sono all'interno del nostro sito espositivo, le due visitor experience che la fanno da padrone, che sono i tavoli interattivi e gli scaffali interattivi. Nei tavoli interattivi abbiamo utilizzato una tecnologia che è tipica del mondo dei gaming, che è quella dei sensori di movimento, grazie alla quale quando un visitatore si avvicina viene riconosciuto, viene ingaggiato dal tavolo stesso e con un normale gesto della mano attiva una serie di informazioni che gli vengono visualizzate su uno schermo che si trova posizionato immediatamente sopra al tavolo stesso.
Este exemplo que vimos da Coopa Itália foi um exemplo que foi aplicado por um dos maiores retalhistas italianos na Feira de Milão e que, desde esse momento, uma ou outra das tecnologias tem vindo a ser aplicada no dia a dia em algumas lojas. Não significa que tudo seja tal e qual como aquela loja, e nós vamos ver alguns exemplos portugueses, mas há muito tempo que o retalho e as lojas têm uma capacidade de aplicar as questões práticas e de depois decidir que tecnologias é que são mais ou menos importantes, e este é um caso claríssimo que tenta perceber o que é vantajoso para o cliente. Porque, como nós dizíamos, de uma forma muito mais simples, e nós preferimos definições mais práticas, mais simples do que a experiência de compra, é basicamente o resultado de todas as interações emocionais e cognitivas que são proporcionadas por um retalhista, seja ele físico ou online, ao longo de todos os seus pontos de contacto, através dos olhos do consumidor. E porquê é que nós falamos em retalhista? Porque é de facto nesse momento em que tudo se torna verdade, o famoso momento da verdade preconizado pela Procter & Gamble, em que se toma a decisão de compra e essa decisão de compra é tomada num contexto de muita informação que acontece antes e que se prolonga depois, através do pós-compra, que é outra das coisas que iremos falar mais à frente de forma bastante relevante. O que é que, na nossa opinião, e é óbvio que vocês estão a assistir a um webinar de uma empresa como a Touchpoint, que tem no seu nome a palavra consulting, e não seríamos bons consultores se não fizéssemos um esquema. E, de facto, um esquema, uma matriz, que nos ajuda a perceber que a experiência de compra é ela em si envolvida por tudo o que é o conceito de loja, por tudo o que nós levamos a aplicar à prática na loja, mas também pela estratégia da insígnia. Soluções para uma companhia que seja posicionada ou uma marca que seja posicionada em preço não vão funcionar da mesma forma em alguém que é posicionado em valor acrescentado. Acho que isto fica claro para todos. E nós temos os exemplos espalhados pelo nosso país, pela Europa e pelo mundo que nos dizem isso. Mas depois há 4 grandes pontos que influenciam tudo o que é a experiência de compra, que apelidamos de ambiente, oferta, preços e comunicação. O que é que tudo isto significa? Significa que cada uma das cadeias vai ter influências por cada um destes fatores, cada uma das marcas vai conseguir influenciar para atingir a sua estratégia através do ambiente, leia-se organização, sinalética, serviço, e não esquecemos pessoas, que é fundamental, é um dos pontos fundamentais para confirmar ou não a experiência de compra, porque nós não nos podemos esquecer de uma coisa, que é, basta um detrator, alguém com uma má experiência, para pôr em causa a boa opinião de centenas de pessoas. E nós, ainda para mais no mundo que vivemos, com redes sociais, com a capacidade e a felicidade que temos de partilhar as nossas opiniões, chegamos a muita gente muito rapidamente. E é fundamental nós percebermos isso. O ambiente é exatamente isto. É talvez aquilo que nós todos mais estamos habituados a falar quando falamos em experiência de compra. São coisas como a organização, são coisas como a sinalética, a capacidade que nós temos de ajudar o consumidor a ser guiado e a facilitar-lhe a compra. Eu diria que para algum dos dinossauros, diria como eu, que já estão há alguns anos no mundo do retalho, longe vão os tempos em que nós, sistematicamente nas lojas, obrigávamos o consumidor que ia comprar às 9 da manhã pão, manteiga e leite a percorrer toda a loja, porque, não vou pôr adjetivos, porque achávamos que obrigar o consumidor às 9 da manhã a percorrer a loja toda para chegar à padaria que ficava no canto oposto à entrada da loja nos fazia vender mais. É uma mentira.
Às 9 da manhã isso não acontece. Pode acontecer noutras horas, noutros momentos de compra. Não acontece no momento em que o consumidor vai à loja para satisfazer a necessidade, chamemos-lhe rápida, de pequeno almoço para a família. E, portanto, não adianta fazermos isso. O consumidor compreende que se demorar 15 minutos naquela loja que o obriga a fazer isto, e, porque há muitas lojas hoje em dia à disposição de cada consumidor, 5 minutos noutra loja, não tenham dúvidas. Os preços não forem assim tão diferentes, ele vai ao outro, vai à outra loja e escolhe uma compra facilitada. E é isso que temos que pensar sempre, como o fazer. A questão toda dos serviços também, todos nós também nos lembramos da capacidade de atração que era ao início o Lidl com o serviço de tratar das crianças enquanto os pais iam às compras. É outro dos exemplos. Mas não se esqueçam nunca da presença de pessoas e da capacidade de essas pessoas realmente ajudarem. Não basta ter pessoas ao longo da loja a fazer reposição, em que nós chegamos e fazemos, enquanto consumidores, uma pergunta e não nos sabem responder. As pessoas têm de estar informadas e dotadas, de facto, da capacidade para dizer onde é que estão os produtos, para dizer quais são as ofertas, ou para nos indicar quem é a pessoa certa dentro da loja para nos ajudar. E isto é o que nós, de facto, queremos dizer com ambiente. E nada melhor do que vermos um outro exemplo que temos de uma cadeia em Xangai. Este é um excelente exemplo de como uma marca de eletrónica, uma marca não só de telemóveis, como podemos ver, consegue exteriorizar tudo o que quer fazer, como, na verdade, uma flagship, como esta loja em Xangai, da Huawei, em que há uma estratégia. Há uma estratégia em que não só pela forma tradicional, e vocês viram, no primeiro piso há uma zona normal, igual a qualquer um dos grandes concorrentes. Podemos encontrar neste primeiro piso que vimos daquela zona, e já vamos voltar a ver a fotografia, com smartphones, portáteis, smartwatches. Podemos encontrar isto em qualquer loja da Huawei ou qualquer loja da concorrência. Está-me a vir à cabeça as lojas e algumas das flagships da Apple, mas também vai um bocadinho mais longe. Demonstra, e isso quer demonstrar, no seu segundo piso, constrói-o como uma casa. Uma casa, uma excelente casa, diria eu, que tem escritório, que tem sala, que tem cozinha, que tem ginásio, que tem uma sala de entretenimento que muitos de nós adorariam ter, e tem uma garagem fantástica para os iCars da Huawei. Mas não só.
vai ainda mais longe. E no terceiro piso tem como se fosse uma área pública, um pequeno centro de uma vila, de uma cidade, em que mostra as capacidades de trabalhar com a tecnologia da Huawei no local público, através do Wi-Fi, através das redes sempre conectadas. E é de facto isto que a Huawei aqui quer demonstrar. Quer demonstrar que é possível, como vocês veem aqui, envolver as pessoas, mostrar os seus produtos de uma forma standard, mas mostrá-los também aplicados ao dia-a-dia da nossa casa, neste caso da nossa sala, da nossa cozinha, do nosso ginásio ou da nossa garagem, utilizando o carro e toda esta tecnologia conectada. E é, de facto, fundamental perceber-se isto. Porquê? Porque a experiência de compra faz também através daquilo que nós chamamos a oferta. O que é a oferta? Sim, é a gama de produtos, mas dentro da gama de produtos tem hoje em dia, e não podemos fugir a isso, uma particular relevância a questão da marca própria. A marca própria, todos nós sabemos que há categorias que inclinam a balança a favor da marca própria, com 60%, 70% de cota de mercado. Há outras em que a marca própria não é vista como uma proposta vencedora e não agrada a tantos consumidores, mas na verdade, metade das vendas, sensivelmente, 46, 48, 51, o que seja, conforme as fontes e os anos e os meses, metade das vendas que são feitas hoje em dia são feitas de marca própria num supermercado. E não nos podemos esquecer disso. Mas outro papel fundamental também são a inovação, a capacidade de demonstrar que se consegue ter novidades e que se é líder, mas também aquilo que se chama os in-and-outs ou os sazonais, que são uma parte fundamental das campanhas e que também atraem pessoas para a loja, atraem pessoas e fazem acrescentar valor ao ticket de compras, mas, acima de tudo, proporcionam uma experiência mais completa, seja de forma permanente, seja em determinados momentos. E, por isso, é fundamental nós lembrarmos que, por muito que a marca própria seja 46%, mais de 65% das pessoas já compraram marca própria. E compraram, inclusive, quando foram pela primeira vez a algumas lojas. E nós temos casos muito recentes de cadeias que estão a crescer e que têm um forte peso da marca própria. Estamos a falar da Mercadona, sim, mas também estamos a falar de cadeias em grande crescimento como o Aldi, em que o consumidor, quando vai à loja, mesmo pela primeira vez, está disponível e dá a confiança ao retalhista logo para trazer a marca própria. Mas não só. Há aqui um papel integrado, vamos chamar a omnicanalidade, como queiramos chamar, em que hoje em dia os consumidores vão à procura de novas marcas, das novidades, de forma complementar, não só na loja, mas online. Digitalmente, pelos seus dedos, no seu telemóvel, investigam e depois vão à procura na loja. E esta sincronia é algo fundamental de existir. E pusemos aqui apenas 3 exemplos na marca própria, mas seja marca própria, seja marcas de fabricantes. Não é preciso estarmos a falar constantemente dos produtos baseados em insetos, mas temos inovações como produtos que não são atum, mas são uma alternativa ao atum e que foram lançados como o Vuna, que se encontra no Auchan, como algo completamente inovador, ou produtos que são classificados pelo consumidor e também pelos seus pares de forma tão importante que chegam a ganhar alguns prémios de melhores produtos do ano. Significa o que isso significar, mas a verdade é que são eleitos. E, portanto, é fundamental nós percebermos esta oferta. E a oferta pode ser mais especializada,
e desafio-os a depois, porque não temos tempo para mostrar aqui em detalhe, sempre com vídeos, todos os casos, senão ao final do dia ainda aqui estávamos, mas vão depois ver também o que é esta lush, que é de forma muito, muito, muito clara uma integração entre o que é online e o que é a oferta de loja, muito especializado, mas com uma oferta e com um conceito muito interessante, mas não nos podemos esquecer aqui de uma coisa, que são os preços. E preços são um influenciador da experiência de compra e não podemos negar. Não são certamente tanto como o consumidor diz. É natural que se nós formos ter com o consumidor, temos esta noção. Temos esta noção de que o preço é muito, muito importante. Mas o que é que quer dizer preço? Preço quer dizer percepção de preço acima de tudo, quer dizer o preço na prateleira, claro, quer dizer promoções, quer dizer algo que nós chamamos de 3Ps e que eu já vou desenvolver, que é os produtos que influenciam a percepção de preço, mas também quer dizer qualidade de preço. Esta questão sempre que o consumidor diz que está disponível a pagar um bocadinho mais se a qualidade for melhor. E estes 3Ps têm um papel fundamental. O consumidor não se lembra constantemente de quais são os preços de todos os artigos. Há produtos que são emblemáticos. Sejam eles o leite, sejam eles o pão, sejam eles os ovos ou a manteiga. São normalmente produtos que o consumidor consome no seu dia-a-dia e esses sim têm uma noção muito boa do que é o verdadeiro preço. Mas isso é um número mínimo, mas muito importante para o consumidor. E é através do trabalho sobre a descoberta e investigação do que são estes produtos que nós também conseguimos influenciar a percepção de preço, que é fundamental. Mas vamos também falar de comunicação. Vamos falar dos folhetos, vamos falar, mais uma vez, da publicidade, da presença digital ou do cartão de fidelização. São coisas que nós não nos podemos esquecer em nenhum momento. O que é que isto significa? Significa isto, que 80% dos consumidores, em 2021, a nível global, nem estamos a falar só de Portugal, gastaram mais de 1 hora por semana a fazer compras online. E eles olham para o preço. Olham para o preço, comparam, porque é mais fácil. Nós temos excelentes exemplos de comparadores de preços cá em Portugal, sem problemas em mencionar o quanto custa, mas também as ofertas, a disponibilidade, imediata e o tempo de entrega, mas também a capacidade de reclamar e um ponto que não está aqui mencionado, que é a capacidade de devolver fisicamente os produtos. Porque é muito importante quando o consumidor compra que perceba, que não tem custos de devolução, é algo que aprecia muito, ou que pode fazer a devolução na loja física sem grande complicação. Bem-vindo à Loja do Futuro, o Continente Labs. O Continente é a primeira marca europeia a abrir um supermercado onde não para pagar, sem filas, sem caixas e com pagamento automático. Para entrar, só tem de passar o QR Code da app Continente Labs no leitor e já está. Tudo o que escolher é automaticamente adicionado ao seu carrinho virtual. Se mudar de ideias, só tem de voltar a colocar o produto na prateleira, que também será automaticamente removido do carrinho. No Continente Labs, encontra uma secção única de takeaway. Uma conveniência que sabe muito bem a quem não tem tempo a perder. Antes de ir embora, ainda pode passar pela zona das bebidas quentes e levar uma para o caminho, que tal como tudo o resto, é automaticamente adicionado ao carrinho. No final, é mesmo só sair. Na loja Continente Labs não há caixas, nem filas e o pagamento é automático. Só precisa do seu telemóvel, que se encarrega do pagamento. Visite a Loja do Futuro e experimente uma nova forma de comprar. O que rende é ir ao Continente. Bem-vindo. Esta loja do Continente, ou Labs, em termos de tecnologia, não foi, como muito bem
o Rui Monteiro mencionava, não foi a primeira loja a aplicar a tecnologia. Não foi. Talvez muitos não saibam, mas o Rui chamou a atenção, e muito bem, que a primeira foi o Pingo Doce da Universidade Nova. Mas o importante aqui não nos parece tanto quem foi o primeiro ou não vamos entrar nessa discussão. A verdade é que hoje em dia a marca Compaq ou a marca IBM, que foram alguns dos primeiros, já não existem, mas aqui o fundamental é nós percebermos que, de facto, o consumidor poderá estar a aderir a uma nova forma de fazer compras e que se estão a fazer experiências. Estão-se a fazer experiências no Pingo Doce da Universidade Nova de Lisboa, no campus de Carcavelos, mas também se estão a fazer no meio de Lisboa e noutros pontos do país, seja pelo continente, seja pelo Pingo Doce ou outras marcas. E é fundamental nós vermos isto. Também temos que pensar que é esta tecnologia que nos permite ir um bocadinho mais longe. Não como ainda esta semana o Tom Fishburne, com alguma graça, mencionava no seu cartoon semanal, em que a personalização é levada longe demais, sem de facto dar nada ao consumidor em troca, e nós sabemos isso. Esta situação de pedirmos informação e mais informação e mais informação, sem nada dar em troca, a não ser, como ele diz com piada, um mero e-mail a dar os parabéns, e isto é verdade, e todos nós sabemos que é verdade, é preciso ir mais longe. Personalização não é isso, é compreender as necessidades e ir mais longe, porque é fundamental para esta personalização nós fazermos uma correta gestão dos dados, segmentarmos e analisarmos os clientes com base nesses dados. É isso o grande valor que nós temos da personalização, que nos leva a uma melhor experiência de compra, mas também fazer uma coordenação das campanhas. Não é constantemente, e eu dou sempre este exemplo, ter um cartão de fidelização que eu tenho de uma cadeia de perfumaria ao longo dos últimos 10 anos, nunca, e posso dizer sem problemas, recebi uma oferta para um perfume de homem. Nunca. Recebo ofertas de maquilhagem, recebo ofertas de perfumes de mulher, recebo ofertas, muitas muito interessantes para eu fazer ofertas a outras pessoas, mas para mim, nunca tive nenhuma oferta. E já tive de cuidado de ver à minha ficha de cliente se o género estava bem assinalado nesse campo. E estava. E, portanto, não podemos estar a enviar sempre, como os espanhóis dizem, o mesmo café para todos, ok? Há o café pingado, há o café curto, há o café longo, há vários tipos de café. E, portanto, temos que reconhecer isso no consumidor e é fundamental o fazermos. Agora, há, de facto, uma capacidade de nós nos adaptarmos ao cliente e de lhe dar uma experiência ainda melhor. Experiência que, como vocês podem, por exemplo, encontrar na loja da Shimano. A loja da Shimano tem, como vocês veem aqui, a capacidade de... Porque as bicicletas que lá são vendidas não são um produto assim tão barato como isso, de adaptar, de customizar, de me dar uma experiência que eu, que vou comprar uma bicicleta por 3, 4, 5 mil euros, estou disponível e quero que me deem. Quero que a bicicleta fique com a altura, com os travões, com tudo, tal e qual como eu quero. E isto é possível fazer de formas mais aprofundadas ou menos aprofundadas, dependendo da cadeia que nós estamos a falar. Porquê? Porque as vantagens aqui são bastante grandes. A verdade é que a experiência de compra contribui para a fidelização e a lealdade dos clientes. Não nos podemos esquecer que é fundamental nós pegarmos os clientes que já temos e estimá-los. Impulsionar as vendas e o interesse dos consumidores. É isso que faz. Cria entusiasmo.
cria entusiasmo e leva as marcas a venderem mais, os consumidores a aderirem às marcas. Mas, acima de tudo, e nós, por vezes, esquecemos neste mundo do grande consumo e no mundo do retalho, mesmo fora do grande consumo, que os consumidores têm algo em si que é o Customer Lifetime Value. Nós temos que conquistar os consumidores para a vida. Temos que os ter connosco. Temos que os estimar, temos que os fazer crescer, temos que perceber os diferentes momentos da sua vida. E isto é fundamental. É fundamental porque não podemos continuar a fazer aquilo que muitos, e nós reconhecemos isso todos, quando nós falamos que ofertas melhores são dadas aos novos clientes do que aos clientes já existentes. Não é possível. Que sentido é que faz, falando noutro mundo, que é o mundo das telecomunicações, nós termos sempre a sensação que se rescindirmos o contrato e fizermos um novo contrato, conseguimos melhores condições? Como é que estamos a estimar o consumidor desta forma? Não faz qualquer sentido fazer isto. Mas temos que também fazer isto para impulsionar as vendas e criar a tal motivação. A verdade é que hoje em dia, no mundo conectado que nós vivemos, uma boa experiência é repartida de forma 10, 15, 20 vezes uma boa experiência. E, infelizmente, uma má experiência tem um multiplicador ainda maior. E é exatamente isto que acontece. Agora, a verdade é que nós temos que perceber que o shopper, quando vai às compras, se nós lhe dermos uma boa experiência, ele vai continuar a escolher a nossa loja, ele vai continuar a comprar a nossa marca. Há um ciclo que não faz com que o consumidor, quando vai comprar, sei lá, atum em lata, que esteja sempre a comparar o preço e todas as ofertas que existem no limiar de atum em conserva. Não. Ele vai já com um conjunto de marcas pensados. E é isso que ele faz e vai direto. E nós, somos o líder e a marca escolhida, queremos, de facto, que o consumidor nos escolha e que não olhe para o lado, somos a concorrência. Somos a segunda marca, a terceira marca. Queremos criar obstáculos nesta experiência para que a pessoa seja exposta e contrariemos a decisão normal. É este o objetivo. Porquê? Porque existem diferentes momentos. Como eu falava inicialmente da questão do pequeno almoço. Há momentos em que eu procuro informação, há momentos em que eu quero já tomar a ação, em que eu quero fazer as coisas. E veja-se hoje em dia, na área de eletrodomésticos, o papel que tem o YouTube, em particular, com os vídeos de como resolver problemas, ou de como fazer qualquer coisa com a máquina de secar que não está a funcionar, ou com o esquentador, ou com a placa do fogão, o que seja. Tudo isto. E quanto mais nós descemos na idade, mais importante é isto. Quantos casos eu já tive, mesmo pessoalmente, em minha casa com os meus filhos, em que eu lhes digo, olha, vê-me aí como é que se faz qualquer coisa. E a primeira coisa que fazem é pegar no telemóvel, procuram e em 5 minutos são especialistas em pintar alguma coisa ou em reparar uma parede. Porquê? Porque há sempre um especialista que nos vai ajudar e que tem lá um vídeo. Isto é fundamental. Mas depois também há um momento dentro da loja. Há um momento em que nós estamos a fazer uma compra, como por exemplo em eletrónica, e estamos a comparar o preço. E estamos a ver as especificações do produto. E em extremo temos inclusive mais informação. Temos mais informação sobre o que é que está a acontecer na loja. Esta questão do I want to buy moments, que é o momento em que, de facto, a pessoa está na loja e chega ao extremo de conseguir ter mais informação do que o empregado da própria loja. Quando nós vamos à loja e a pessoa nos diz sim, estamos a ver o slide de missões de compra. E, portanto, nós estamos a ver aqui o consumidor a conseguir ter mais informação que o empregado da loja e isso torna-se perigoso. Agora,
Há um conjunto de exemplos, e todos nós já conhecemos alguns, como a Whole Foods, que, como sabem, a Whole Foods foi comprada pela Amazon e que está a experimentar novos conceitos de zonas orgânicas, de produtos à venda avulso, que para nós em Portugal e no sul da Europa não é assim tão estranho, mas que começam a ser levados para outros pontos do mundo. Temos questões de reconhecer que a estratégia anterior não estava a funcionar e que há algo fundamental a fazer, como o exemplo que não podemos negar da mudança que significou a padaria do Lidl. E quem conheceu as lojas do Lidl ao início, as conhece agora, sabemos que não tem nada a ver. E a padaria, que fez com que as pessoas começassem a ir mais cedo às lojas do Lidl, tem um papel fundamental. Eu posso vos dizer que num dos nossos projetos, não vou mencionar o cliente, em que nós tínhamos peço desculpa, um hipermercado que abria às 9h30 da manhã num centro comercial, por causa de uma loja da Lidl que colocou a padaria a funcionar, tivemos que passar a abrir às 8h30, porque senão o consumidor, antes de ir trabalhar, que ia buscar o seu pequeno almoço, não vinha à loja do nosso cliente e à outra loja. Neste caso, o Lidl não era o nosso cliente, e, portanto, temos que influenciar desta forma. Outros exemplos, seja o continente da Rábida Shopping, seja o continente de Cascais, em que se experimentam novos conceitos. Hoje em dia já é possível obter sushi fresco num supermercado ou hipermercado, coisa que há uns anos atrás seria inconcebível, nem teríamos confiança suficiente para o fazer. E, portanto, é fundamental nós percebermos como é que podemos melhorar estas estratégias. Um excelente exemplo também é a Build and Clerk, na Holanda, que é um conceito de loja completamente integrado, em que se vai um bocadinho mais longe. E não há secções da forma tradicional que nós conhecemos. My name is Diederik van Gelder, and together with Rogier Leopold, I started Builder and de Klerk in 2013. Now we're here in Amsterdam, and this is our store. We sell recipes, and if you walk into this store, the idea is that you walk inside a 3D cookbook. We don't have the standard products in our store, and I also think that is what the people expect us to do. We want to inspire the Amsterdam people with dishes that are not your average dishes. We always say it's a recipe you know, but it's with a twist. We designed these tables ourselves, and we thought about the way customers will navigate in our store. So this is the philosophy. You first navigate on the end result, the dish prepared. Once you made your decision out of the 14 tables that we have in our store, you walk towards the table, and there we tell you about the details of the dish. What do you need to take home to prepare that dish at home? We communicate it over here, and all the products are weighted off in the right amount on this table. If we're looking at three innovative items of this store, maybe the first one is that it's a cashless environment. So you can't buy cash, only with your card. And in addition to that, they created their own NFC debit card / loyalty card. And then maybe one of the most important things that they did is, since they only have 2 stores, they start searching where their customers are. So they started to go towards offices in the city of Amsterdam. And one of them is, for instance, the Google headquarters in Amsterdam, where Google staff members can buy their Builder and de Klerk recipes at the office, and they can collect them at night at their office and have an excellent dinner at home. Builder and de Klerk was awarded with the Abeltofts Group Retail Innovations Award 2014. They were selected from more than... É por isso, como nós vimos aqui no caso do Builder and de Klerk, é fundamental nós percebermos que há formas diferentes que agradam mais ao consumidor. Estamos a falar do posicionamento de uma loja que se quer especializar, que quer dar
um nível de refeição e de alimentação diferente do que é o habitual. E por isso é fundamental nós termos um ciclo que passa por planear, e isto significa percebermos o que é que o consumidor quer, avaliar, perceber como é que ele está a reagir ao que é a experiência que vai tendo na loja, quais são os fatores negativos, os fatores positivos, e depois agir. E, portanto, ir fazendo as alterações ao longo do tempo. Porque há uma coisa que nós não nos podemos esquecer. As lojas e a experiência de compra são um ser vivo que vai evoluindo ao longo do tempo. E por isso é fundamental nós não termos apenas uma proposição inicial e ter uma incapacidade de o mudar. Não podemos ter essa relutância. Temos que ter a capacidade de ir mudando e de nos irmos adaptando. E por isso é fundamental nós estarmos constantemente a ver o que é que o consumidor quer. Porque, para nos focarmos nesta satisfação do cliente, temos que fazer o quê? Temos que perceber o que é, de facto, o serviço ao cliente, o omnicanal, não nos esquecermos do pós-compra. Isto não é só nos automóveis. Não é nos automóveis só que nós temos que ver se o consumidor está satisfeito com o veículo para posteriormente voltarmos a vender o mesmo modelo ou outro modelo da mesma marca. No dia-a-dia de uma loja, mesmo que seja um artigo de 50 cêntimos. É fundamental nós percebermos isto. É fundamental, quando existem programas de fidelização, potenciá-los. É fundamental que as ofertas não cheguem desgarradas e não sejamos o Armando Mateus quando estou online, o Mateus Armando quando vou à loja física, ou outro nome qualquer dos meus nomes pelo meio, em quando eu vou fazer uma compra através de uma aplicação. Eu sou sempre o mesmo cliente, eu quero ser tratado dessa forma e tenho que ter as ofertas coordenadas e integradas. E isto é fundamental. Agora, a verdade é isto. Nem sempre tudo corre bem. E há vários exemplos que nós podemos falar de cadeias, quer mais afastadas, quer mais junto a nós, que ao longo do tempo deixaram de ter para o consumidor sentido de existir. A Blockbuster hoje em dia chama-se Netflix, chama-se Amazon Prime, chama-se o HBO, chama-se o que for. A Clarela deixou de fazer qualquer sentido, mas quando nós olhamos para o norte da Europa, este tipo de lojas, as chamadas drugstores, continuam a fazer sentido, mas não fazem sentido no sul da Europa. E, portanto, os conceitos evoluem. Ou algumas experiências, e eu vou-lhe chamar mesmo assim, algumas experiências como a Walgreens decidiu nos seus supermercados, em vez de ter as bebidas diretamente para o consumidor pegar, ter ecrãs táteis em que depois só à saída é que ele tem a bebida. Não é isto que o consumidor quer. Isto são fiascos que se vê, não tem mal nenhum experimentar, mas são fiascos. Ou então os famosos Dash da Amazon, em que nós carregávamos porque comprávamos muito TID, ou carregávamos muito ou comprávamos muito Red Bull, e depois queríamos comprar tudo e tínhamos a nossa cozinha ou o nosso frigorífico cheio de Dash Buttons. Não se adequava às necessidades do consumidor e por isso evoluiu. Evoluiu com a tecnologia, evoluiu com tudo. E por isso mesmo nós temos sempre alguns favoritos. E guardei um bocadinho para o fim aquele que para nós é a nossa cadeia favorita. A nossa cadeia favorita que tem este logotipo, tem este nome, que acredito que a maior parte de vocês não o conhece, mas basicamente chama-se Silpo. Quem é a Silpo? A Silpo faz parte do grupo Fosi, na Ucrânia, nasceu em 2001, portanto estamos a falar de 20 anos de existência. Atualmente, e lamentavelmente o atualmente não o posso dizer com muita satisfação, mas estamos a falar de cerca de 260 lojas em cerca de 60 cidades ucranianas. Desde 2014 que entrou num novo conceito, um conceito de lojas temáticas que servem de lojas âncora e cuja missão é influenciar os consumidores a alimentarem-se melhor, experimentar novos produtos e compreender a origem dos alimentos.
Só para vos dar um gostinho do que é estas lojas, deixo-vos aqui um pequeno vídeo, exatamente. Este é um exemplo apenas de uma das lojas. Destas 260 lojas, foram construídas perto de 20 com este modelo, com esta capacidade de atração, e tanto este reino da fantasia, peço desculpa, com Alice no País das Maravilhas, que nós conseguimos aqui também ver neste exemplo, sempre com o tema, mas não só o tema. Toda a loja está integrada com uma oferta de produtos e, inclusive, a farda dos próprios funcionários é diferente em cada uma destas lojas temáticas. Também temos algo virado mais para a astronomia e para o cosmos, ou algo virado, por exemplo, para a música. E conforme vocês vão vendo, não só a decoração da loja é diferente, mas como todos os aspectos da loja existem. Nós depois, quando vos enviarmos a apresentação vai ter os links para alguns dos vídeos também, portanto não vai ser só o PDF vai ter embebido a capacidade de vocês, se quiserem, olharem para os exemplos, e a única coisa, infelizmente, que eu vos posso dizer, que ainda ontem, com a nossa equipa de colegas que continua em Kiev, infelizmente algumas destas lojas ao dia de hoje não existem já, particularmente uma das lojas em Kiev e uma das lojas em Odessa, que para mim era uma das minhas favoritas, porque tinha temas náuticos. Mas isso são infelizmente, outros temas que não nos trazem aqui e que são de facto muito importantes, mas o importante aqui é que, de facto, o Flowzy Group continua a dar-nos este excelente exemplo, independentemente da parte do mundo em que nós estejamos, e as lojas continuam abertas. E este é um dos pontos que nós adoramos, é que o consumidor está em primeiro lugar e tem que se levar aos consumidores, independentemente do momento, aquilo que é a satisfação das suas necessidades. E por isso, nós não nos podemos esquecer que também temos vivido no mundo de uma pandemia. Independentemente do momento, infelizmente, que vivemos hoje em dia, a questão das compras online mudaram completamente.
É verdade que Portugal continua no ramo alimentar, na área alimentar, a ter um peso muito pequeno. Mas esse pequeno cresceu e cresceu muito. Apesar de agora estar a abrandar para níveis muito superiores aos níveis pré-pandemia. E o consumidor vai começar a alternar, vai começar a ter os hábitos de compra estas prioridades e estas formas de comprar. E vai também continuar a querer poupar. A poupar. Não, isto não muda. E se calhar até quer poupar mais hoje em dia do que antes. E temos que satisfazer esta necessidade. Agora, também temos que inovar. É preciso investir. A verdade é que o consumidor quer mudanças. O tema da sustentabilidade, que é um dos temas que iremos falar num dos nossos futuros webinars, é fundamental. E 39% dos consumidores, e este número não é só um número internacional, é um número em Portugal também, quer que os retalhistas, quer que as marcas tenham uma pegada mais sustentável. E o consumidor começa a falar em sustentabilidade e não apenas em ecologia. E são pontos fundamentais para o futuro. Mas também a questão da experiência de compra ser diferente, ser surpreendido, continua a estar na ordem do dia. Porque a verdade é que a pandemia permitiu-nos ver que o retalho e as marcas têm um papel líder na conveniência, de líder de inspiração, de fazer com que as pessoas se sintam inspiradas, líderes comunitários e líderes de responsabilidade e sustentabilidade. Esta é a verdade. A pandemia trouxe ao de cima esta responsabilidade, porque ser líder é também ser responsável. E o grande consumo foi visto como um dos grandes pilares para a sobrevivência saudável ao longo destes últimos 3 anos. E é fundamental que assim continue, porque de facto é isto que nós tivemos a ver. Estamos já a chegar ao final da nossa sessão. Eu disse que eram 60 minutos, vamos nos 65. Peço desculpa por estes 5 minutos a mais, mas a verdade é que todas estas variáveis influenciam. Tudo isto é fundamental para o consumidor. E cada marca, cada retalhista tem que perceber onde é que está a importância dentro destas variáveis para a sua oferta e para melhorar o que interessa, que é a experiência de compra. Tínhamos também algo que é fundamental. É que cuidado com a inovação tecnológica só pela inovação. Brincando um bocadinho, num tom um bocadinho mais leve, é porque é que os retalhistas estão sempre a inventar. Há que ter, como nas receitas, há que ter um QB. Saber o quanto se pode ir mais longe, fazer experiências, mas de facto dar aquilo que é relevante para o consumidor. Portanto, se forem robôs, são robôs, se forem self-checkouts, são self-checkouts, se for decoração na loja, é decoração, e é isto que é fundamental nós percebermos e conseguirmos fazer o delivery e a entrega aos consumidores. E, no fundo, o que eu vos queria, antes de abrir um bocadinho para a questão das perguntas que possam surgir, já temos aqui uma, que eu já vou responder, mas em maio vamos estar aqui novamente a falar de inovação, em julho vamos estar a falar de sustentabilidade, em setembro de Business Intelligence e vamos terminar o ano em novembro a falar de promoções. Já se falou muito de promoções do ano passado, mas é importante que nós, no final do ano, voltemos a falar de promoções. E por isso, eu vou começar por responder, desculpa, a uma das perguntas que tínhamos já anteriores, mas vão colocando as vossas perguntas, por favor, que era uma pergunta da Virgínia Martins, se sabemos, comparativamente a países similares ao nosso, o número de funcionários nas lojas de retalho é abaixo ou acima da média. Está na média, o número está na média, está ligeiramente até acima da média, mas depende muito da capacidade de ter atendimento ou não. O retalho em Portugal, comparado com o resto da Europa, em particular, tem um peso do atendimento muito maior do que a média. E por isso mesmo é normal que essas lojas que têm este atendimento tenham uma sobre-staff,
termos mais funcionários do que é habitual. Provavelmente este ano vamos ter algumas novidades, algumas cadeias que vão voltar atrás e tirar funcionários da loja e tirar atendimento, mas é uma questão de estratégia. Agora, na média estamos sensivelmente igual, mas estamos abaixo, se calhar, naquilo que é a capacidade de fazer reposição, mas estamos acima no atendimento. Mais questões que surjam, poderão ir colocando-as aqui na caixa dos comentários e nós tentamos responder o melhor que soubermos. Pedro, a questão sobre se a aposta em lojas físicas temáticas é maior lá fora do que é em Portugal. Sim, a resposta é sim. A capacidade de investimento em lojas temáticas tem muito a ver também com a dimensão das cadeias. Não que ter 400 ou 500 lojas em Portugal não permita fazer isto, e vemos muito poucos exemplos em Portugal, mas a verdade é que é uma tendência porque cria entusiasmo. A verdade é que cada vez mais as lojas estão a tornar um local de criação de entusiasmo. Não são todas as lojas. Se por acaso tiverem curiosidade e forem ver a entrevista completa que fizemos ao Mário Costa da Vorten, o próprio Mário fala em lojas, chamemos normais, e lojas flagship. A verdade é isto. A verdade é que as lojas flagship têm esta capacidade de entusiasmar as pessoas e arrastar as vendas para o outro lado. Mas Portugal ainda está um bocadinho longe disso. Outra questão, neste caso não do Pedro Moura, mas do Pedro Loureiro, é sobre o exemplo das vendas da loja na Holanda. Aquela, estamos a falar do Bilt & Clerk. É uma loja enorme de sucesso, começaram por ter 2 lojas e hoje em dia cresceram não só no número de lojas físicas, mas acima de tudo na presença e na mistura com escritórios e a capacidade de fazer as compras integradas. Há uma outra tendência que nós de facto não falámos aqui e que existe já em alguns países e inclusive em alguns países que falam português, como o Brasil, que são as, vamos lhe chamar, lojas de contentores ou lojas de condomínios. E isto também se manifesta em lojas e escritórios, em que começa a haver um conjunto de lojas a abrirem no meio de grandes torres de escritórios ou de grandes condomínios, e chamam-se contentores, porque muitas vezes é um contentor muito bonito, não é o contentor das obras, é um contentor com um produto lá dentro que se coloca, em que serve para compras de ocasião e serve para entregas. No caso do Bilt & Clerk, continua a ser um dos excelentes exemplos, não só a ganhar prémios, mas a permitir que os seus sócios continuem a ganhar dinheiro. Temos aqui uma questão sobre o fator humano e estar-se a desinvestir na formação dos recursos humanos e se o fator humano não será sempre o maior ponto de diferenciação. Nelson, não tenho muitas dúvidas em o dizer que sim, em o afirmar que sim. Ambas as perguntas. Sim, as pessoas fazem a diferença. A tecnologia, pegando um bocadinho na teoria da pirâmide de Maslow, a tecnologia permite-nos assegurar que as coisas são bem feitas, mas a diferença não vai ser feita na tecnologia, porque essa é copiável e essa é facilmente replicável de um lado para o outro. Vão ser as pessoas. O problema é que, se calhar, hoje em dia, este desinvestimento é nos dois sentidos. Todos nós sabemos no retalho a dificuldade que é a contratação de pessoas e a sua manutenção, porque, seja pelos salários serem baixos ou não vou entrar nessa discussão, mas a verdade é que muitas vezes a formação sai pela porta fora, porque não há capacidade de reter as pessoas e
o que acontece é que quem retém e quem tem maior capacidade de reter as pessoas faz a diferença. E temos vários exemplos em Portugal de empresas que mesmo nas caixas de saída, nos check-outs, têm pessoas que lá estão há 8, 9, 10 anos e outras que estão constantemente a mudar a cada 3 e 4 meses. E isso faz a diferença. Isso faz de facto a diferença e, portanto, é preciso nós não nos esquecermos disso quando estamos a tomar a decisão. O investimento nas pessoas é o melhor payback que existe. A tecnologia é importante inovar, é importante fazer o P&L, o Profit and Loss destes investimentos e o Return on Investment, mas as pessoas é o que vai fazer a diferença e vai continuar a fazer a diferença. Mas viva a tecnologia, porque a tecnologia vai nos levar a que as pessoas trabalhem melhor. Vai levar a que as pessoas adiram às nossas novidades. Portanto, é um 2 em 1. Acho que no futuro não vamos conseguir dissociar estas questões. Dá mais uns minutos para ver se nos surgem mais questões. Muito bem. A Patrícia pergunta-nos aqui, a Patrícia Santos, se poderá estar a haver uma transferência dos consumidores das lojas hiper para as lojas de proximidade nesta fase pós-pandemia. Não se nota uma mudança na tendência. Os números anteriores e os números de agora. Mas a tendência é essa. Mas já existia antes da pandemia. Ou seja, é um pouco difícil percebermos se esta transferência que já estava a ocorrer e que continua a ocorrer, pelo menos segundo os dados quer da Kantar, quer da Nielsen, se ela se vai agudizar neste pós-pandemia. A tendência continua a existir para maiores lojas de proximidade. Durante a pandemia, isso sim, notou-se uma divisão dos movimentos. Houve um conjunto de consumidores, por questões de segurança, de confiança, e particularmente durante os confinamentos, que optou por ficar em casa e apenas se movimentar na sua proximidade, mas houve também um grupo muito, muito significativo de consumidores com menor poder de compra, em que o confinamento, perder o emprego, tiveram grande influência no seu orçamento familiar e estiveram disponíveis, exatamente por isso, para ir à procura de aquilo que são, na sua perspectiva, os melhores preços e as melhores promoções e foram mais longe. E mais longe significa ir a lojas maiores e hipermercados. Agora, estes últimos números que temos agora, nos últimos meses, parecem que há um retornar às tendências normais da conveniência continuar a crescer, a proximidade continuar a crescer, até porque nós temos visto que cada vez a oferta nas grandes cidades é maior para lojas de proximidade e, dado que as questões da percepção de preço por parte do consumidor não andam assim tão diferentes entre cadeias, pelo tamanho da cadeia, ou seja, já não existe aquela imagem de que o hipermercado tem sempre preços melhores do que o não hipermercado, não? E fazendo já um bocadinho a ponto com outra das perguntas que temos aqui da percepção de preço, o consumidor hoje em dia tem uma ideia muito clara de que as lojas mais pequeninas, no termo inglês, os moms and pops, as lojas de proximidade, a pequena mercearia independente, eles aceitam os consumidores que o preço seja mais elevado, porque, coitados, não têm grande capacidade de negociação. Agora, uma loja ou uma cadeia que tenha um nome de referência, como as grandes cadeias em Portugal, não é admissível, mesmo que tivesse uma loja, peço desculpa, de 40 metros quadrados, que os preços sejam mais caros. Não, porque é uma grande marca. E, portanto, é um bocadinho isto. O que é que nós falamos sobre a percepção de preço e o que é que nós queremos dizer sobre percepção de preço? É a história da mulher de César. Não basta sê-lo, há que parecê-lo. A percepção de preço é um conjunto de fatores que influenciam
a percepção que nós temos de cada uma das marcas de retalhista, mas também dentro de uma categoria das diferentes marcas do fabricante, sobre a imagem que nós temos na cabeça de preço, independentemente de estar mais ou não em promoção, do preço ser mais barato ou não, é uma imagem para o qual contribui um conjunto de fatores. Contribui, e eu dou sempre um exemplo, em tempos de uma cadeia de soft discounts, que tinha no seu manual de merchandising a dizer que no meio da loja devia deixar paletes e caixas abertas. Porquê? Porque se o serviço ao consumidor fosse visto como melhor, se a loja fosse vista como estando mais limpa, queria dizer que havia mais pessoas, e mais pessoas queria dizer que pagava melhores salários, e para melhores salários tinha que cobrar preços mais elevados. Isto parece uma noção um bocadinho complexa de nós pensarmos que o consumidor pensa assim, mas a verdade é que pensa assim. E faz esta evolução. Espero ter respondido à questão também da Virgínia, um bocadinho sobre a percepção de preço, se bem entendi a questão. Temos aqui mais uma questão do Pedro Moura sobre o foco num consumidor jovem devido à questão da inovação e não no consumidor sénior. Eu sorrio com a pergunta, Pedro, porque, na verdade, eu lembro-me de alguns exemplos que eu brinco sempre com os bisavós dos meus filhos, e particularmente uma bisavó que já faleceu, em que a capacidade de aderir ao micro-ondas era superior à da minha mãe. E, portanto, a bisavó funcionava melhor com o micro-ondas do que... A verdade é que é uma noção que já não acompanha tanto. O consumidor mais sénior é cada vez mais novo. Ou seja, está cada vez a aderir mais facilmente às tecnologias, está a ir mais longe, tem também, a verdade é esta, uma maior proximidade de tudo o que são os meios de informação e de um conjunto de jovens, apesar de nós vermos as famílias cada vez mais atomizadas e a divisão das famílias entre os meus, os teus e os nossos, naquela filosofia de, hoje em dia, nós temos uma das maiores taxas no sul da Europa, das maiores taxas de divórcio no mundo, mas a verdade é que isto também faz com que as famílias estejam em determinados momentos mais jovens, apoiem os seus idosos. Os idosos têm cada vez mais capacidade de estarem a ser apoiados, seja pela sua família, seja por terceiros. E isso faz com que, de facto, haja uma apetência, e obrigado, Carmen, pelo comentário, que, como a Carmen disse, há de facto muitos estudos que mostram que os nossos séniores querem as novidades. E não estamos só a falar do Facebook. Mas sim, eu acho que não podemos naturalmente ter a mesma abordagem. O consumidor sénior não é o mesmo consumidor do que o consumidor de 20 anos, um teenager, ou de que um consumidor no início da sua vida. Há abordagens que têm que ser diferentes, e a abordagem não é só andarmos todos a aumentar o tamanho das embalagens para que as pessoas leiam as embalagens em condições, não é? Quer dizer, todos nós sabemos que a partir dos 40 anos há uma degradação da vista, como mostram os óculos, não é? E que temos maior dificuldade a ver. Estratégia não é apenas aumentarmos o tamanho da letra, a estratégia é percebermos o que é esta questão da novidade, o que é as necessidades do consumidor, e não nos focarmos apenas naquela teoria muito bonita, já histórica, que diz, à medida que os filhos saem de casa, os casais e os idosos têm mais rendimento para gastar em experimentar novos produtos. Não é só assim, é preciso perceber e ter uma estratégia diferente. E vejamos, quer dizer, mesmo nos próprios canais que são utilizados, a televisão, como um meio massivo de publicidade, tem ainda hoje em dia uma eficácia bastante significativa no caso dos mais séniores. Esqueçamos essa eficácia para os mais
jovens, não para as crianças, que é diferente, mas para os mais jovens. E, portanto, é fundamental nós termos, sim, concordo, que abordagens diferentes. Estão aqui a dizer que são 7 para as 11, mas enquanto houver perguntas e estiverem disponíveis a estar aqui, nós vamos estar. Uma excelente pergunta, Luís Vaz, mas é um bom tema. Acho que é um bom tema, que dava quase um webinar. E a pergunta é, em que medida a crise energética poderá alterar a relação tecnológica pessoas e o retorno a formatos de loja mais básicos? Nos últimos anos já tem sido feito um esforço enorme, que eu diria mesmo enorme, por parte dos retalhistas em diminuir o custo de operação das lojas. No entanto, seja em Portugal, seja noutros pontos do mundo, continuamos a ter, de facto, operações com elevados custos. E a questão da crise energética vai afetar tanto o abastecimento das lojas como o abastecimento da casa das pessoas, falando em particular no caso do online. Ainda há dias me perguntavam, alguém dizia-me, mas Armando, o Armando acabou de fazer, não vou mencionar quem é o retalhista, mas acabou de fazer uma compra online de bens alimentares de 300 e tal euros. E nem assim lhe oferecem a taxa de entrega? Eu respondi, não. Respondi naturalmente, não. Não me oferecem taxa de entrega e é este preço desde que sejam mais do que 35 euros. Quem conhece os canais online sabe da cadeia que eu estou a falar. Mas para mim já é natural. E os consumidores vão ter que se habituar a isto. E da mesma forma, isto poderá indiretamente, com o Luís concordo, levar algumas cadeias a reequacionarem que algumas lojas vão ter que ser lojas mais ágeis, com custos muito mais leves e a eliminar, por exemplo, algumas áreas de atendimento e voltar a apostar nos pré-embalados. São coisas que vamos ver certamente a aparecer, se não é apenas em experiência, talvez mesmo em realidade no dia-a-dia. E muito em breve. Não sei se há mais questões. Estamos a chegar aos 90 minutos desta nossa viagem. É uma viagem aqui pelo mundo do retalho e da experiência de compra. Vamos dar mais uns minutinhos para mais algumas perguntas. Não havendo mais perguntas, vou encerrar esta nossa sessão. Espero que tenham gostado. Peço-vos que nos façam chegar outras questões que surjam. Qualquer dúvida que exista, estamos sempre à vossa disposição. Vamos continuar a falar desta nossa Retail Series 2022. Em breve vamos falar da inovação e a todos os que estiveram presentes vamos fazer chegar, quer nos próximos dias, a apresentação que aqui fizemos, quer a gravação para, caso queiram, tenham uma dúvida, queiram partilhar com alguém e que vai estar disponível livremente também no nosso canal de YouTube. Muito obrigado a todos. Obrigado pelos vossos obrigados e pelos vossos agradecimentos. É sempre um prazer e fico à espera de vocês na próxima ocasião, aqui por estes lados, seja em que ponto do mundo seja em que nós nos estejamos a ver. Muito obrigado a todos e um resto de boa semana.